Os Estados Unidos estão de volta ao tabuleiro geopolítico, mas agora com um jogo de sombras que pode redefinir o futuro global. Enquanto a Casa Branca recorre a estrategistas discretos, Donald Trump repensa radicalmente a postura de Washington no cenário internacional. E a pergunta que não quer calar: qual será o destino da OTAN? Será que a aliança mais poderosa do Ocidente está prestes a enfrentar sua maior crise de identidade? Enquanto isso, um golpe devastador abala as estruturas do crime organizado. O chefe de uma das redes terroristas mais temidas do mundo finalmente cai nas mãos da justiça. Quem era esse homem que mantinha o planeta refém do medo? Como uma operação meticulosa desmontou seu império de horror? Os detalhes dessa captura histórica que sacudiu as bases do crime global. E então surge Zelensky 2.0, novo visual, nova retórica, nova estratégia. Será apenas uma mudança de imagem para as negociações ou o prenúncio de um movimento audacioso que pode mudar o rumo da guerra? O presidente ucraniano chega à cúpula da OTAN com um estilo renovado, mas será que por trás do terno escuro esconde-se um plano que pode surpreender até os aliados mais próximos? A noite em território russo virou um pesadelo de fogo e destruição. Explosões ecoaram por cidades estratégicas, mas não eram fogos de artifício de comemoração. De Taganrog a Saratov, passando por Rostov e Kazan, drones atingiram alvos de alto valor, desde a fábrica Atlan Aero, responsável por drones Orion e sistemas de guerra eletrônica, até a refinaria Azovprodukt, com explosões que iluminaram o céu. Em Crimeia ocupada, bases militares foram alvo de ataques precisos. O que esses golpes revelam sobre as fragilidades do gigante russo? E por que o silêncio depois de tamanha ofensiva? Enquanto isso, uma pergunta intrigante paira no ar: quem realmente saiu vencedor no confronto entre Irã e Israel? Ambos os lados comemoram, mas a verdadeira pergunta é: quem perdeu de fato? E por que o mundo parece evitar discutir as consequências desse jogo perigoso de poder? E tem muito mais, as notícias mais urgentes e exclusivas, com detalhes que você não encontra em nenhum outro lugar. Você está acompanhando o noticiário que desvenda os bastidores da Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e do mundo. Informações que chegam primeiro, com clareza e profundidade que fazem a diferença. Aqui está a verdade nua e crua: os Estados Unidos podem não socorrer seus parceiros da OTAN quando mais precisarem. Pelo menos é o que tudo indica. Para Donald Trump, o artigo 5 da aliança, aquele que garante a defesa coletiva, é um conceito cheio de brechas. Sua lógica é simples e direta: eles estão na Europa. Nós não. A maior parte desse dinheiro vai para reconstruir pontes e estradas deles, para que tanques possam circular. Nós não temos estradas na Europa. Não temos pontes na Europa. Então, não, para nós não é a mesma coisa. Há muitas interpretações possíveis para o artigo 5, e o presidente americano parece determinado a explorar cada uma delas. Mas ele garante: sou comprometido com a amizade deles. Fiz amizade com muitos desses líderes e estou disposto a ajudá-los. Palavras ditas a bordo do avião rumo à cúpula da OTAN, onde, aliás, não poupou críticas aos aliados. Quando Madrid argumentou que não poderia destinar 5% do PIB para a defesa, a resposta foi cortante: sempre tem problema com a Espanha. Mas no coração do poder americano, os ventos estão mudando. A Casa Branca redefine sua política externa enquanto mantém as sanções contra a Rússia, claro, sempre com o discurso de que são para fins pacíficos. Há quem clame por mais pressões, e o Congresso trabalha nisso. Projetos de lei como o de Lindsey Graham ganham força. O problema? Cada nova sanção pode ser um passo a menos na mesa de negociações. Enquanto isso, Trump já adiantou: conversou com Volodymyr Zelensky e garantiu que ele é um bom cara, vamos resolver os problemas dele. Mas atenção, não pode haver um segundo erro. Depois do primeiro encontro com Trump, Zelensky chega à cúpula da OTAN com uma transformação notável. O terno escuro, ainda que mantendo luto, substitui o estilo casual de outros tempos. Será que essa nova imagem esconde uma virada de chave nas negociações? Enquanto isso, a reunião mais cara e blindada da OTAN entra em sua fase decisiva. A Holanda, por exemplo, tem dois objetivos claros: definir uma porcentagem concreta para os gastos com defesa, 2,5% ou 1,5%, e, ao mesmo tempo, impulsionar a indústria bélica europeia para enfrentar a guerra agressiva da Rússia na Ucrânia. Mas é do lado americano que vem a declaração mais surpreendente.
Para o tenente-general Alexus Grinkevich, indicado para ser o próximo comandante supremo aliado na Europa, a Ucrânia pode sim vencer a Rússia. Em audiência no Senado, sua resposta ao senador Tommy Tuberville foi taxativa: senador, acredito que a Ucrânia pode vencer. Quando sua pátria está ameaçada, você luta com uma determinação que nós, que nunca vivemos isso, mal conseguimos imaginar. Uma afirmação ousada, especialmente quando contrastada com a posição de Trump, que insiste em um acordo negociado, descartando a vitória militar. E enquanto a noite russa se transformava em um inferno de explosões e ataques surpresa, uma pergunta permanecia: onde estava silencioso demais? Drones atingiram cidades supostamente intocáveis, como Taganrog, onde a fábrica de drones Orion virou alvo, Lazov, com sua refinaria em chamas, e Saratov, próxima base de bombardeiros estratégicos de Engels. Na Crimeia ocupada, o aeroporto de Dzhankoi foi atingido. Em Primorsk, Melitopol e Yakimoka, a infraestrutura energética e as bases de ocupação foram danificadas, mergulhando regiões inteiras na escuridão. O que esses ataques revelam sobre a vulnerabilidade do regime? E agora, uma reviravolta inesperada: a Casa Branca desiste das demissões em massa no Conselho de Segurança Nacional. Funcionários que foram afastados sob a justificativa de a reestruturação estão sendo recontratados. Depois de uma purge que reduziu o órgão de 300 para 150 pessoas, e quase chegou a 50, o secretário de Estado Marco Rubio ordenou a volta dos especialistas. Um sinal claro de que a administração precisa de todas as mãos no convés para lidar com crises explosivas: a tensão com a China, a guerra em Gaza, os desdobramentos dos ataques aéreos contra o Irã e, é claro, o conflito na Ucrânia. E você, o que acha? Qual será o próximo cisne negro a surgir nesse tabuleiro geopolítico conturbado? Sua opinião importa. Compartilhe nos comentários. Enquanto isso, Donald Trump comemora: nós destruímos tudo. Mas a comunidade de inteligência americana discorda. Segundo relatórios do CNN e do New York Times, os ataques aos 3 principais sítios nucleares iranianos não destruíram nem as centrífugas nem os estoques de urânio enriquecido. Tudo indica que o material foi evacuado a tempo. Os danos se concentraram em estruturas superficiais, enquanto os bunkers resistiram. Até em Fordo, onde os Estados Unidos atingiram uma instalação dentro de uma montanha, o estrago foi mínimo, apenas o sistema elétrico foi desativado. Mas Trump segue firme em sua narrativa. Afinal, em guerra, a percepção muitas vezes vale mais que os fatos. Mas enquanto a Casa Branca insiste em pintar um quadro de triunfo absoluto, os fatos no terreno contam uma história bem diferente. Fontes regionais com acesso privilegiado às operações revelam um cenário preocupante. Mesmo que o Irã já tenha urânio enriquecido a 90%, nível suficiente para armas nucleares, o verdadeiro gargalo não é a matéria-prima, e sim a capacidade de transformá-la em uma ogiva funcional. E é aí que a narrativa americana começa a desmoronar. Os ataques destruíram, sim, a planta de conversão em Isfahan, essencial para 2 processos críticos. Primeiro, converter o yellowcake em hexafluoreto de urânio, UF, o gás usado nas centrífugas. Segundo, metalizar o urânio enriquecido, etapa final para fabricar o núcleo de uma bomba. Parece um golpe estratégico, não fosse um detalhe crucial: o Irã já possui cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60%, quantidade suficiente para, com alguns ajustes técnicos, atingir o grau militar. E aqui está o pulo do gato: para dar esse último passo, não é necessário um complexo industrial monumental. Basta um laboratório modesto, camuflado em algum porão ou instalação civil, algo que o Irã domina desde os anos 2000, quando seu programa nuclear ainda engatinhava na clandestinidade. As centrífugas, como já vimos, permanecem intactas. Os estoques de urânio, idem. E as plantas para enriquecimento adicional? Também operacionais. Segundo avaliações conjuntas da CIA e do Mossad, sim, os mesmos serviços que agora são taxados de perdedores anônimos por Trump, o programa iraniano foi atrasado, não paralisado. Na melhor das hipóteses, ganhamos 2 anos de respiro. Na pior, apenas alguns meses. Pior ainda, especialistas independentes estimam que, se Teherã decidir acelerar o processo, uma bomba poderia estar pronta em meio ano. Tudo depende de uma ordem política e, claro, dos blueprints que, tudo indica, o Irã já possui há tempos. Enquanto isso, a Casa Branca insiste em negar a realidade. Caroline Leavitt, porta-voz de Trump, descartou os relatórios de inteligência como fake news produzidas por um anonymous loser.
O próprio Trump, em seu estilo habitual, elevou a operação a uma das maiores ações militares da história. Mas pergunto, se os bunkers resistiram, se o urânio não foi tocado e se as centrífugas seguem girando, onde está essa vitória épica? A não ser, é claro, que a vitória seja medida em hashtags e discursos inflamados, não em resultados concretos. E falando em vitórias, há um detalhe irônico nesse teatro de operações: enquanto o Ocidente comemora um sucesso duvidoso, as ruas iranianas explodem em euforia. Multidões saem às praças para celebrar o que chamam de a vitória sobre Israel, com cânticos e bandeiras. Até figuras dadas como mortas nos ataques ressurgem como fantasmas para alimentar a narrativa de resistência. É o caso de Ismail Qaani, comandante da Força Quds dos Guardiões da Revolução, que apareceu incólume dias depois de supostamente ter sido eliminado. Um golpe simbólico contra a credibilidade israelense e um lembrete de que, na guerra da informação, quem controla a narrativa muitas vezes vence a batalha. Do outro lado, Israel também se apressa em declarar triunfo. Em 12 dias da Operação Leão Ascendente, as forças de defesa proclamam uma vitória histórica em que, segundo eles, moldará o futuro por gerações. Entre os supostos feitos, a neutralização de duas ameaças existenciais, o programa nuclear iraniano e um arsenal de 20 mil mísseis balísticos, além da captura do novo emir do Estado Islâmico no Líbano, encontrado com drones, armas e um laboratório de terror. A prisão de Ankazura, como era conhecido, foi apresentada como um golpe certeiro contra o ISIS, que, embora derrotado em 2017, ainda se infiltra como um vírus em células clandestinas. Mas aqui surge a pergunta inevitável: se o Irã pode reconstruir sua capacidade nuclear em meses, se o Hezbollah continua ativo e se o ISIS ressurge em laboratórios improvisados, o que resta dessa vitória além do discurso? A coordenação regional entre Líbano e Síria para caçar remanescentes do Ancalifado é necessária, sem dúvida. Mas será suficiente para conter uma ameaça que, como um câncer, se adapta e metastatiza? Enquanto os líderes trocam declarações triunfais, a realidade insiste em nos lembrar: guerras não se ganham com comunicados à imprensa. Seja no Irã, em Israel ou no Líbano, o que vemos é um tabuleiro geopolítico cada vez mais instável, onde cada movimento gera uma reação imprevisível. E, no meio desse jogo perigoso, o mundo assiste, entre o ceticismo e o medo, a uma verdade inconveniente: a próxima crise já está em contagem regressiva. Fique atento. Porque, quando se trata de conflitos como este, a próxima notícia pode mudar tudo.